Olá, meninas organistas, a paz de Deus. Eu vim aqui hoje corrigir o desafio da última semana. Então, a gente tem aqui os exemplos, e aí eu já vou começar mostrando para vocês o seguinte. Nós temos aqui um 9 por 8. Eu tenho a minha colcheia como um movimento, isto é, ela vale 1/3 do tempo. Eu sei porque eu vejo aqui, ó, tem esse 8 aqui, que me indica que a colcheia vale 1/3 do tempo. Eu preciso de 3 colcheias para ter um tempo composto. Eu tenho 9 aqui em cima. Então, logo, o 9 ele é um ternário, porque eu vou ter, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cada 3 colcheias, eu vou ter um tempo. E aí eu monto meu ternário. Então, aqui eu tenho 2 colcheias aqui dentro, porque dentro da semínima eu tenho 2 colcheias. E essas 2 semicolcheias, elas formam uma colcheia. Então, isso daqui é um tempo. Isso aqui é mais um tempo. E aqui outro é um tempo. E aí eu expliquei anteriormente para vocês como que a gente solfeja, né? Vou colocar um pouquinho maior a letra. Então, nós temos o seguinte. Dentro de um tempo, eu sempre vou ter tá, te, ti. Então, o primeiro movimento, ele é tá. O segundo movimento é ter. O terceiro movimento é ti. Então, dentro de um tempo aqui, eu tenho tateti. Significa que aqui, isso para mim já é tá. Isso também é tá. E isso também é tá. Porque o primeiro movimento de cada tempo, né, se ficou claro? O primeiro movimento de cada tempo, ele é tá. Então, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, aí a gente já vai descobrir se eu vou segurar e tudo mais. Então, nós temos isso. Aqui. Se tiver subdivisão, o primeiro movimento subdivide em tá e fá. Se tiver subdivisão no segundo movimento, ele vai ser T e Fê. Se tiver subdivisão no terceiro movimento, vai ser Ti e Fi. Então, um tempo composto, né, vou colocar um tempo composto, ele sempre vai ser equivalente a um tá, te e ti. Aqui, para a gente começar, eu tenho a semínima. A semínima é equivalente a 2 colcheias. Então, ó, para eu ter a tetia, aqui seria um tá, a outra colcheia T, a outra colcheia Ti. Como eu tenho a semínima aqui, então ela já pegou 2 colcheias. Ela pegou o tá e o T. Então, aqui eu vou falar tá, tá. Porque eu não posso falar tá, T, né? Então, eu nem vou pôr tracinho, tá? A gente vai segurar por 2 movimentos. E aí eu tenho essa segunda parte aqui. Essa segunda parte, ela é o terceiro movimento, né? E eu tenho 2 semicolcheias. Essas 2 semicolcheias, elas são metade da colcheia, elas estão dentro desse terceiro movimento. Então, dentro do terceiro movimento, eu tenho o quê? Tife. Porque as duas estão no terceiro movimento. As duas são metade dessa terceira colcheia. Ti, fi. Aqui vai repetir, é a mesma coisa. Tá, ti, fi. E aqui, 3 colcheias, um metal, outra teu e ti. Tá, te, ti.
Aí, claro que a gente tem que, então, entender como vai ser subdivisão, né? Tá, tif, tá, tif, tá, te, ti. Claro que também a gente não fala tá, tif, tá. Então, esse tif, ele é muito rapidinho. Tá, tif. Ele tá dentro de uma subdivisão. Assim como eu falo tá, te, ti, tá, tif, tá, tif. Ele tem que caber. Então, a minha anotação, ela tá assim, ó. 2 pro tá e um aqui no tif. Tá, tif, tá, te, ti. Para ter as 9 pulsações, certo? Eu queria copiar ele para o nosso próximo quadro. Aí vamos para o próximo exemplo. Copiei aqui só para a gente ter anotado. Então vamos lá. A gente tem aqui um 9 por 4, onde a semínima vale 1/3. Tá vendo? A semínima é um movimento. Então a semínima é um movimento. Logo, é igual a 1/3 aqui. Valor da semínima. Então, eu terei 9 semínimas na lição inteira. Ele pediu 9 semínimas. Essa daqui é a última semínima. Não tem muito erro. Porque aqui deveria ser sempre de 3 em 3 semínimas. Ela é a última. Então, sem começar o compasso completo, eu já sei que ela é o meu ti. Vou colocar aqui, ti. Porque ela é a terceira semínima. Então, aqui, muito semelhante ao outro, eu tenho um tempo aqui, um tempo aqui, e um tempo aqui. Ternário de 9 em 9. Então, sendo assim, eu tenho. Aqui eu tenho uma mínima. A mínima é igual a 2 semínimas. Então, aqui, mais uma vez, vai ser tá. Opa, tá. Eu não posso falar só tá, porque senão vai ficar assim. Fala. Uma batida, assim, só tá. Então, tá. Tá. E aqui, a terceira semínima, então, ó, vou até colocar para vocês aqui embaixo. Seria uma semínima aqui, outra semínima aqui, outra semínima aqui. Então, essa mínima é equivalente às duas, sobra a terceira, que é o ti. Só que aqui eu tenho um tif. Então, nesse caso, eu tenho duas cocheias, que é metade da semínima, vai estar no terceiro movimento, tif. Tif, tá, tif. Aí aqui tá, te, ti. É muito semelhante ao outro. Ah, acho que vai abrir uma caixinha nova aqui. Então, tá, tif, tá, tif. Não é tá, tif. Toda vez que eu tiver o tá, te, ti, é cada um no tempo. Tá, te, ti. Tá, te, ti. Aí, se tiver o tafa, tafa, tefe, ti. Ok? Dentro de um movimento, uma batida. Próximo. Mais uma vez, deixa eu só copiar o conteúdo. Próximo exemplo.
Nós temos aqui um 6/4. Então, eu tenho semínimas. É um movimento. Então, a cada 3 semínimas, eu tenho um tempo. E eu tenho 2 grupinhos. Aqui é um. Aqui é outro. Aí, como eu falei lá no primeiro exemplo, né? Aqui eu já sei que a primeira sempre tá. A primeira tem que ser tá. A primeira de cada grupo. Porque eu tenho tá, ti, tá, ti. Aí vamos ver o que tem. Eu só não falo tá se tiver com ligadura, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem aqui tá. Só que é um tá e meio. Então, quando eu tenho um tá completo, eu não preciso falar nem eu falo, né? Isso aqui é um tá completo. Como tem meio envolvido, ele vai vir até a metade do segundo movimento. Então, eu até posso ter um tá, que ele prolonga um pouquinho. E essa segunda colcheia, que está no segundo tempo, é a metade do segundo tempo. Então, eu tenho um fê. Porque aqui, se tivesse um tá ou um tá, foi um tempo. O meio eu preciso tirar do segundo tempo. Então, o T tá aqui e o Fê. Então, a próxima sílaba que eu vou falar tem seu Fê. Tá, Fê. E a última semínima aqui, ó, Ti. E aí, no próximo, a gente já sabe que é tá, T e Ti. Entenderam como que eu fiz essa contagem? E, no último exemplo, eu acho que ele é até um dos mais tranquilos. A gente tem aqui. Se eu não me engano, acho que ele era 6/8. Então, a colcheia vale 1/3. Então, vamos até escrever aqui de novo. Colcheia igual a um movimento igual ao terço do tempo. Aí a gente tem aqui 6/8, né? A cada 3 colcheias, eu tenho um tempo. Então, aqui eu tenho um binário aqui e outro binário aqui. Binário do grupo, né? Fazendo, então, o meu binário. Aí vamos lá para as observações. Cada tata e ti vai ser uma colcheia, porque a minha colcheia é a unidade de movimento. Então, a primeira colcheia aqui, eu já sei que ela vai ser tá. E depois o que virá? Eu tenho 4 semicolcheias. Semicolcheia é metade da colcheia. Então, essas duas aqui, elas estão no mesmo lugar do T, porque elas formam, né? E essas duas últimas, no mesmo lugar do Ti. Então, aqui eu vou ter nada mais, nada menos do que segundo movimento. Segundo movimento, tá? Aí o segundo movimento é as duas cocheias, tefe. E depois o terceiro movimento tem mais duas semicocheias, tife. E aqui é só repetir, tá? Tefe, tife. Tá, tefe, tife. Tá, tefe, tife. Qualquer dúvida, não deixem de perguntar para mim. Pode colocar aqui embaixo nos comentários se você entendeu. E aí depois eu vou postar mais um e ver se vocês. Acho que hoje mesmo já posto aqui, ver se vocês colocam a resposta de como tá, sem enquete. Tá bom? Conto com a participação de vocês. Bons estudos e até o próximo conteúdo.